Amados irmãos de jornada, namastê. Mestre Jesus, o Cristo do Pai, presente no templo sagrado de nossos corações, que Tu possas resplandecer neles e mais do que se manifestar aqui junto a nós, que ele possa ser ancorado e que essa luz bendita de vosso coração possa se estender para além dos muros da boiuna, para toda a nossa família humana, onde se fizer necessário. Em especial, peço que essa energia poderosa que aqui se manifesta, que traz alívio, consolo, força e cura, possa chegar a um querido próximo de nosso coração, que encontra-se internado. Ari Francisco Nascimento, o coordenador exatamente do trabalho das palestras das quintas-feiras, que eu não está presente porque está internado. É um próximo querido. Com a licença do nosso querido irmão, eu queria complementar que o trabalho do Renascer, assim como da Sala 11, que trata compulsões, não se restringe apenas à dependência química, não. Ela trata todas as compulsões. E as compulsões vão do toque até as mais graves, que são os flagelos da nossa sociedade. A droga, o sexo, a comida, o jogo e tantos outros que existem, que impossibilitam o ser humano viver consigo próprio, com o outro e inclusive se autodestruindo. São mais de 400 catalogadas segundo nossos queridos irmãos psicólogos. E aquele que vem no trabalho do Renascer e que senta aí, está servindo. Na verdade, quem aqui vem e que não tem um problema de compulsão, está prestando um abençoado serviço de compaixão ao próximo, porque ao estar presente, esse Cristo presente em teu coração vem reforçar as energias presentes. Você doa dos fluidos sadios de teu corpo, em benefício de tantos irmãos necessitados. Então, aquele que vem aqui, na verdade, está tendo uma grande oportunidade, porque é dando que se recebe. E aquele que eles vêm pensando em doar, recebe muito mais do que pode imaginar. Eu costumo dizer que só vamos perceber o tanto que recebemos por aqui estar, só quando desencarnarmos. E apesar de muito percebermos da mudança ao vir aqui, não é tudo. Recebemos muito mais do que podemos imaginar. Somos tratados de coisas que nem sabemos que temos. Ao vir aqui, nós evitamos ou atenuamos coisas que tem em nosso caminho que a gente não sabe. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E no momento que você vem aqui, não porque tem o problema, mas porque quer participar, servindo ao outro, nas dores do outro, você recebe. Porque há um fluxo constante da vida. E o sentido do existir é servir, acima de tudo. O título da palestra é O Próximo, Caminho de Autoconhecimento. Primeiro eu preciso compreender o que a palavra significa, o próximo. E como a língua portuguesa é riquíssima, o próximo pode significar muitas coisas. Nossa, que língua rica para transmitir conhecimento e ideias. O próximo pode dar a ideia de semelhança, né? O modelo desse vaso é próximo ao original. Pode dar a ideia de semelhança, de intimidade. Maria é próxima de Joana. Pode dar a ideia de tempo, né? De o que está imediatamente a acontecer, de iminência. Olha, a chuva está próxima. Pode dar a ideia de sequência, né? Após esta palestra, a próxima palestra ocorrerá às 18 horas. Mas nós vamos falar no questão do espaço. O próximo no sentido do espaço. Eu estava sentado próximo a Willy. E ainda tem uma questão temporal, atemporal nisso aí. Mas a tecnologia criou um próximo diferente. Se agora estivéssemos em live, não está, mas se estivéssemos, eu seria próximo na casa de muitos, pela televisão, ou próximo através do celular, ou próximo através do tablet. Não próximo presencialmente, mas próximo na reflexão, na ideia que seria propagada. Porque a única coisa que veriam seria uma imagem projetada minha, porque eu não estou presente na casa desses irmãos, mas seria próximos dele.
Esses todos que assistirão, que estiverem assistindo, estivessem assistindo, são meus próximos sem nem saber, porque eu não sei quem são, onde estão, quantos estão assistindo, mas eles seriam meus próximos, porque estou aqui para servir na medida de minhas possibilidades, não aqueles só que estão presentes e encarnados, mas aqueles que à distância vão me ouvir. E melhor ainda, há a possibilidade de isso acontecer num outro momento, num outro dia, no momento que a gravação for colocada no YouTube e ele for assistir. Eu serei próximo em outro dia, apesar de estar acontecendo agora. Mas vamos trabalhar o próximo real, aquele que está diante de você, o semelhante a você. Esse é o próximo do trabalho. Esse é que é o próximo que nos permite, nos concede autoconhecimento. Eu costumo usar uma expressão, inclusive às vezes na mensagem, e eu falo assim, que todos são universos de valores inestimáveis. Cada um de vocês aqui, cada um ser humano que a gente encontra, é um universo de valor inestimável. Para alguns isso talvez seja uma expressão demagógica, exagero, fantasiosa, ou alienação. Alienação em virtude do mundo como está, e tantos irmãos estão translocados, fazendo coisas terríveis um para o outro. Mas eu digo que não, isso não é alienação, não. E, para falar a verdade, eu estou só repetindo uma afirmação do Cristo. Vós sois deuses. Ao pé da letra ele falou. Ele não está fazendo uma metáfora, não. Era ao pé da letra. O reino de Deus está em vós. É ao pé da letra. Não há uma metáfora, não. Estava falando ao pé da letra. E o fato de você pensar no outro desta forma, não tira de você a capacidade de perceber a dificuldade, a limitação do outro, as fraquezas e ter que lidar com elas. Mas estou tentando exercer aquilo que a Escritura disse. Os olhos são a candeia do corpo. Se vossos olhos forem bons, todo você se ilumina. O que quer dizer que quando você se propõe a olhar o outro com bons olhos, sempre positivamente, olhando o melhor no outro, quem se ilumina é você, porque você está sentindo isso. Então é um exercício do amor ao outro, o que não me impede de ver a dificuldade do outro. Eu posso olhar sementes de maçã e já imaginar e idealizar a macieira. Melhor ainda, eu posso imaginar já o pomar cheio de frutas. Seria um delírio esse tipo de idealização das sementes? Não. Eu posso olhar um bebê que ainda não fala e não anda, idealizá-lo como um ser humano de bem, digno, vivendo uma vida plena na sociedade, com a família, servindo o outro. É uma escolha minha. Mas lembre, quando você se propõe a olhar assim, quem se ilumina é você. Porque de onde vem esse sentimento? De onde vem? De onde vem o amor que somos capazes de sentir? Não é nosso. O amor em nós, que nós sentimos, pertence ao Cristo. Se eu disser que estou diante de muitos Cristos, seria também um delírio? Um exagero? Não. Chico Xavier nos esclareceu isso quando ele questionava quem era Jesus. Qual era o papel dessa entidade diante do universo? E Emmanuel levou ele para fora da terra, apontou a terra e disse: o Cristo é a entidade magnânima que rege toda a vida em um planeta. Ele é a vida em todos no planeta. Levou ele mais para longe, Chico viu o sistema solar. E Emmanuel disse: o Sol é a manifestação de um Cristo, de uma hierarquia maior do que o Cristo de cada planeta. Porque cada planeta tem. A Terra, Marte, Júpiter, cada um é regido por uma entidade dessa. E aí ele falou: o Sol é um Cristo de uma hierarquia maior. E esse Cristo faz com que cada Cristo de cada planeta possa maximizar a sua atividade. E aí Emmanuel levou ele um pouquinho mais para longe, mostrou uma galáxia. E aí falou: no centro da galáxia existe um Cristo de hierarquia ainda maior, que rege os Cristos de cada Sol, que rege os Cristos de cada planeta e que rege a vida sob a sua tutela.
Quando Emmanuel vai mais para longe, ele falou que estava cansado e queria voltar para só tomar um café e comer um pão de queijo. Aquilo foi demais para ele. Isso é uma verdade. O Kybalion, que é um livro que guarda os conhecimentos herméticos do Egito Antigo, e nós sabemos que o povo egípcio se formou aqui pelos espíritos que vieram de Capela, deram origem a eles aqui, trouxeram esse grande conhecimento. E no Kybalion fala que existem 7 princípios do universo. Um deles eu vou aqui me prender. O princípio da correspondência, que diz que tudo que existe acima no macro, existe no micro correspondente. É o mesmo padrão, só que em escalas diferentes. O que existe dentro é semelhante ao que há fora, e vice-versa. Então vamos pensar, se essa afirmativa é verdadeira, o Cristo é uma entidade que rege toda a vida no planeta Terra, correto? Temos como abarcar isso no macro? Nós pequenininhos podemos abarcar o macro? Quando alguém precisa trabalhar com uma coisa maior que sua capacidade de perceber, ele normalmente reduz em escala menor para poder ver. Por exemplo, quando os militares vão fazer uma operação em instalações numa cidade, o que eles fazem para poder ver com detalhes? Eles fazem aquela cidade, aquelas instalações numa escala menor, e aí eles podem ter uma visão ampla de cada setor, de cada atuação. Porque eles conseguiram reduzir, é a mesma escala, só que eles reduziram para ver os detalhes, e eles conseguem ver numa visão só. Vamos reduzir a escala para perceber se nós somos o Cristo ou não? Meu corpo físico é composto, assim como o de vocês, por trilhões de células. Mas além desses trilhões de células, há uma quantidade imensa de bacilos, bactérias, que também compõem esse ser aqui. Posso dizer que meu espírito é o Cristo do planeta Odilon. Eu estou em cada um desses seres, eu sou a vida em cada um deles, e eles estão em mim. São diferentes, muito diversificados, do intestino, do fígado, da pele, do sangue, todos diversos, mas todos eles são manifestação de quem? Meu espírito. Meu espírito hoje vivifica. Há uma relação de vida. O Cristo não está em todos nós? O Senhor da vida, o Cristo, está em todos nós. Não só do reino humano, mas do mineral, do vegetal, do animal. Nós estamos nele e ele está em nós. Vamos mudar essa escala? Vamos mudar essa escala. Quem é que rege o universo? Pronto. Quem é que rege o universo? Vamos usar a palavra Deus. Deus é a entidade transcendental que rege toda a matéria que nós conhecemos. A matéria, o universo, é a encarnação de Deus. Existe algum equívoco nisso? Então nós somos Cristos em miniatura. Levamos em consideração isso quando acordamos? Quando nos alimentamos, pensamos nessas miríades de seres que dependem das nossas escolhas? Quando sentimos ódio, fúria, pensamos que todas elas sofrem as consequências desse ato nosso? Mas quando amamos também as beneficiamos? Quando perdoamos, nós também as beneficiamos, que elas sentem conosco? Elas sentem conosco. Cada um desses indivíduos estão no processo de crescimento, e quem maximiza para que elas tenham o melhor aproveitamento, quem é? Você. Porque você é o Cristo desse planeta corpo, ou você é o Deus desse universo. Já somos isso em miniatura e já está na hora de termos ciência disso. Você sabe o que é a dor de cabeça na ressaca? Depois de beber bebida alcoólica, que tem uma ressaca terrível, você sabe o que é aquilo? Neurônios morrendo. Imagine se o Cristo que rege a vida em nosso mundo fosse tão inconsequente como nós somos com esses seres que dependem totalmente de nós para evoluir, para viver, experienciar a existência.
Não vivemos dignamente, como deveríamos, já que somos manifestações em menor escala de Deus. Nós somos deuses, realmente. Nós somos o Cristo manifesto. Isso é uma bênção. Estar diante do outro é uma bênção. Bom, olha só. Se nós nos relacionamos, e aqui tem vários Cristos, isso significa que o que existe embaixo existe em cima, os Cristos também se relacionam. Os Cristos do nosso sistema se relacionam, se apoiam. Há a possibilidade de eu doar sangue para outra pessoa? Há essa possibilidade? Entidades que fazem parte de mim vão ser levadas para uma outra. Isso não acontece de um planeta para o outro, quando os espíritos migram de um planeta para o outro? E aí, se esse planeta é mais evoluído, quando eles vêm para cá, eles trazem isso e abençoam e ajudam a gente? Então, a pessoa muito sadia, que doa para alguém doente, vai doar também o que para eles? Porque não vai só a parte material, um quê do teu espírito, da tua essência, vai junto. Já viu a experiência de pessoas que tiveram o coração transplantado, que mudaram completamente o comportamento? Já ouviu falar nisso? Porque não é só a matéria que vai. Uma parte da essência do que você vibra, o que você é, vai. E lá começa a atuar. Os irmãos de capela que vieram para cá, enxertaram uma vibração muito elevada aqui entre nós. Espíritos atrasados. Para a verdade, os capelinos, que vieram fomos nós. Segundo Chico, quem acredita em reencarnação veio de capela. Então somos nós esses. Deu para entender como é que o próximo é rico? E como é uma bênção estar diante do próximo? Mas ele nos proporciona grande oportunidade de crescimento. Seria possível eu desenvolver compaixão sem que houvesse o próximo? Se não existisse o próximo, como desenvolver compaixão? Se a compaixão está ligada a olhar o outro, passando por uma necessidade ou por uma dor, me colocar no lugar dele, e mesmo que aquela dor não for minha, fazer de tudo para ajudá-lo. Como poderíamos desenvolver perdão sem a relação com o próximo? Imagina você sozinho desenvolvendo perdão. Perdão ao quê? A quem? O perdão está ligado ao outro, a relação com o outro. Como desenvolver tolerância? Paciência. Sem o outro que nos desafia. Quando não é a gente que está desafiando o outro mais do que ele. Normalmente a gente pensa assim, Todo mundo perturbado dentro de casa e eu sou o são. Você é o devedor. Você fez eles perturbados. Então o outro é uma oportunidade, uma bênção para que a gente possa aprender, para ter autoconhecimento. Existem duas formas de espelho, de reflexão. Tem aquela que você vê a sua imagem, Imagine que não haja nada que reflita. Você conheceria o seu próprio rosto? Alguém aqui conheceria o próprio rosto se não existisse reflexo em canto nenhum, nem na água, nem na lâmina da água? Por que você conhece seu rosto? Todo mundo o vê. Só quem não pode ver diretamente, quem é? Você. Você precisa do quê? Do reflexo. Só que existe um reflexo ainda mais bendito, que não é para ver o externo, não ver aquilo que é efêmero, passageiro. É aquilo que faz você se ver como uma entidade. Aquilo que faz você se ver como seus pensamentos, suas ideias, seus valores. Aquilo que faz você ver a pequenez em você. Quem é esse espelho? O próximo. Mas a gente não usa o espelho adequadamente. Você fala assim: Maria, toda vez que ela entra aqui, ela tira minha paciência. Esse é o ego falando. Maria não te tinha paciência, você não a tem. Porque se você a tivesse, não interessa que entrasse Maria, Pedro, João, você continuaria em quê? Paciente. O que ela está espelhando para você? Uma deficiência. Não é Maria que tem que mudar. Maria está te dando a oportunidade de você olhar você e falar: caramba, ainda sou impaciente, preciso trabalhar isso. Mas a gente faz o quê? Todo mundo tem que mudar. Quem é que não precisa mudar? Você. A gente gosta de Maquiavel. O inferno são os outros.
Maquiavel e Cristo são totalmente opostos. O outro é uma bênção. Você não vai mudar o outro, mas o outro está dando grandes oportunidades de você se enxergar e fazer melhores escolhas. E de se tornar melhor. Porque se tornar melhor, faz bem a você. Mas a gente não usa dessa forma, usa? Não, a gente quer que todo mundo mude. E você não precisa mudar. Quando o outro, todo dia, está te dando uma oportunidade de você constatar suas fraquezas. De se olhar de verdade e trabalhar ela. Como é que é o trabalho espiritual? O espírito é reconhecido pelo quê? O verdadeiro espírito é reconhecido pelo quê? Vocês são verdadeiros espíritas aqui? São, né? E eles são reconhecidos segundo Kardec por quê? Bendita seja, minha irmã. Eu sei que todos sabem, mas a tal da vergonha de falar é terrível. Realmente é aquele que, baseado no Evangelho do Divino Mestre Jesus Cristo, se esforça por se renovar intimamente, de ser outro, e de se alinhar com o ensinamento dele. Mas para isso a gente precisa de quê? Referência, né? E quem é a referência? Quem é o espelho para isso? O próximo. O próximo realmente é caminho de autoconhecimento. É uma bênção que nós, infelizmente, renegamos. Porque estamos à mercê do personagem momentâneo, efêmero, que vai passar. E a gente precisa aproveitar isso. Olha que detalhe interessante. Olha, vou fazer mais uma ressalva, como sempre faço. Tudo que eu estiver falando são minhas reflexões, minhas verdades, baseadas no que eu estudo e aquilo que eu procuro refletir. Todos aí, por favor, veja o que é verdade para você, seja criterioso, olhe o contexto da sua existência e aplique segundo a sua verdade. A gente não está aqui para seguir o outro sem pensar. A gente ouve reflexões, pensa sobre o assunto, agrega o nosso próprio valor, já que somos espíritos siderais, milenares, com experiências que a gente nem lembra, mas está tudo aqui incutido, agrega ela e usa. Mesmo porque quando você fizer isso, você vai trazer outras reflexões que podem acrescentar aquilo que você ouviu, e você enriquece. Olha só um detalhe. Alguém consegue imaginar as experiências que cada um aqui já viveu? Você mesmo, você consegue imaginar todas as experiências que você já chegou a viver? Não vou nem falar no reino animal, no reino vegetal e nem o mineral que você estava inconsciente. Mas no reino humano, você consegue imaginar todas as experiências vividas? Como não ser um universo de valores inestimáveis se cada um de nós somos siderais? E muito do que a gente conhece, sabe, muitas vezes está adormecido para não atrapalhar o projeto de agora. Porque se ele viesse aflorado, iria atrapalhar aquilo que você pediu para desenvolver. Olha esse detalhe aqui. Olha aqui outro espelho. Isso é para refletir, tá? Matrimônio, o casamento. Segundo a religião católica, o casamento deve ser para sempre, não é isso? O casamento é para sempre, o matrimônio deve ser indissolúvel, não é isso? E fala-se que o casal se torna o quê? Um. A gente está vivendo isso? Não. Porque esse matrimônio de que eles falam carece da profundidade da verdade que aí se encontra. O matrimônio verdadeiro e último, nunca será com o outro. Nunca. Porque aqui, apesar de eu estar no corpo masculino, tem um aspecto feminino aqui. Olha, não estou falando de sexo, tira desejo, tá? Estou falando de aspecto de Deus, feminino e masculino. Espírito puro é aquele que integrou em si o aspecto feminino e masculino. Se tornou um de verdade. Como é que nós aprendemos isso? Como é que nós vamos desenvolver isso? Você encarna no aspecto masculino, e quem é que vai ajudar você a compreender e conhecer o aspecto feminino?
o próximo, a mãe, a irmã, a filha, a esposa, a amiga. Porque tem como você lidar agora aqui, eu estou no meu masculino, tem como eu lidar com o feminino aqui? Não. Então ele se apresenta fora, no próximo, para que eu conheça. Aprenda a respeitar, aprenda a amar, aprenda as características, as necessidades. Na verdade, eu estou me preparando para o quê? Um dia, realizar esse matrimônio onde? Aqui. E aí você encarna mulher, para aprender o quê? A lidar com o aspecto masculino. Quem te proporciona isso? O próximo. O esposo, o filho, o irmão, o pai, o amigo. Porque espírito puro está íntegro, completo. Por que que a gente encarna e fica buscando o oposto? Por exemplo, encarna masculino, tem desejo do quê? Do feminino, né? Na verdade, essa busca fora é uma coisa que a gente tem que resolver dentro. Mas a gente precisa aprender a lidar. Nós precisamos aprender a lidar com esse aspecto. É o outro que nos proporciona. Então, realmente, o matrimônio sagrado e verdadeiro é quando você integra em você o masculino e o feminino. O Cristo tinha tanta delicadeza, a suavidade, a doçura do feminino, quanto a firmeza, a atitude forte, decidida do masculino. Chico Xavier parecia ter um pouco de trejeitos femininos? Ele parecia? Sim. Adivinha por quê? Ele, apesar de estar no corpo masculino, já começou a integrar nele o quê? Os dois aspectos, o masculino e o feminino. Lembre-se, Chico não tinha nada a ver com sexo. Ele não teve relações sexuais e se absteve completamente de tal coisa. Ele estava alcançando essa relação no mais alto nível. Todos nós só vamos sentir satisfeitos, vamos parar de sentir essa falta do feminino quando conseguimos encontrá-lo em nós mesmos. Porque enquanto não conseguimos encontrar em nós mesmos, vamos precisar fazer o quê? Nascer num e buscar fora. O feminino de vocês, meus queridos irmãos, que vai realmente completar vocês, não é da tua esposa, da tua mãe, nunca será. É um exercício. Assim como para elas, o masculino que vai dar essa plenitude para elas, não é o esposo, não é o marido, não é o filho, mas é um exercício que esse próximo te proporciona. Toda vez que você trata o feminino fora, mal, você está agredindo a quem? O feminino em você. Toda vez que você não o compreende, desfaz dele, desmerece ele, a quem você está fazendo isso? Em você. Enquanto você fizer isso, você não vai poder alcançar o quê? Um matrimônio, que vai te dar essa plenitude de ser um, como se fala em algumas religiões. Esse é o casamento indissolúvel. Nada impede que um espírito puro, por missão, venha à matéria. Ele vai vir masculino ou feminino. Mas ele está completo em si. Nós não. Vivemos buscando um amor fora, cobramos, exigimos, não damos esse amor, vivemos num conflito tremendo, porque esse próximo é um espelho, para que você veja, quem sabe, né? De tanto você tratar o feminino bem fora, o feminino em você veja você como um bom partido. Eu procuro aprender e lidar o melhor possível com as mulheres que estão em minha vida, que são a bênção. Porque elas estão me proporcionando conquistar o feminino em mim um dia. E realmente me tornar um em outros patamares da vida. E já começa aqui agora entre nós. Você não vai esperar desencarnar para isso, não. Já estamos passando por isso. Como é que está a nossa relação? Como você tem se relacionado com os femininos à sua volta? Ou o masculino? Você despreza? Acha inútil? Você está fazendo isso a uma parte essencial sua, que se ressente disso, desse tratamento. Vocês viram como é que o próximo é uma bênção? Sem o próximo não é possível o autoconhecimento. Você não se veria, você não se conheceria na intimidade. E aí não conseguiria fazer as mudanças necessárias. Por isso que o próximo
É uma bênção. Nós precisamos começar a viver isso, se pretendemos estar na regeneração. Porque no mundo de regeneração, o trabalho será esse: nos regenerar com relação ao outro, a outro aspecto. Então, aquilo que fizemos equivocadamente, quando estávamos na condição masculina ou feminina, a gente vai ter que reparar, regenerar, e vice-versa, para poder alcançar essa integração em nós mesmos. O feminino que eu preciso para estar feliz, pleno, nunca será uma mulher fora. Amo minha esposa, minhas filhas, são bênçãos na minha jornada, mas elas são próximos, servindo como espelho. O feminino perfeito, me conhece na intimidade, inclusive tem as mesmas afinidades que eu, está onde? Aqui. Se eu encarno como feminino, eu continuo com os mesmos ideais de quando masculino, não muda. Por quê? Só mudou o aspecto, mas continua sendo quem? Esse espírito aqui. Isso é uma coisa a ser pensada e já vivida. Comece a olhar o outro com os bons olhos, porque o outro é uma bênção. O próximo é uma bênção em nossas vidas. E aquilo que está à sua volta, agradável ou não, aquele espelho, aquele próximo que é um espelho para você, agradável ou não, está espelhando quem? Você. Ele está trazendo exatamente manifestações da deficiência que você tem, para que você veja. Assim como aqueles que trazem coisas positivas, que te fazem bem, já são reflexo de coisas positivas que você tem. Os irmãos que estão participando agora dessas guerras no mundo, por que eles estão lá participando dessa guerra? Eles que estão lá ao acaso? Esses irmãos, esses espíritos encarnados que estão em meio à guerra, estão lá ao acaso? Não, é reflexo do passado de todos eles. Eles ainda têm dentro de si uma guerra. Eles ainda estão em guerra dentro de si. E aí, eles atraem o ambiente que tem tudo a ver com dentro. Por que nós somos muito fraternos aqui? Todos nós aqui no Brasil somos muito fraternos, apesar de ter muito defeito, fraternos nós somos. Por quê? Isso é uma característica de todos nós como espírito. A gente tem muito defeito ainda para corrigir, muito. Mas somos já fraternos, por isso estamos nessa comunidade. Por que nós não estamos numa guerra? E eu acredito que não estaremos em guerra. Não temos mais isso para ser resolvido dentro de nós. Nós não temos mais isso para ser resolvido. Aqueles irmãos que lá estão, ainda existe uma guerra interna que eles não resolveram, que se reflete fora no ambiente. Já que eles não conseguem olhar para dentro, fazer essa introspecção para resolver, o mundo proporciona o quê? O próximo. Os próximos. Eles estão vivendo um conflito que cada um tem dentro de si e que não superou. Porque nós vivemos aqui um mundo excessivamente corrupto. Alguém desconfia? Alguém aqui desconfia por que a gente vive num ambiente onde existe muita corrupção? Porque é uma característica que nós temos aqui dentro que nós não resolvemos. Vou contar uma coisinha, principalmente para nós aqui cariocas. Sabe o jeitinho? O jeitinho é corrupção. Aquele jeitinho de furar a fila para o outro entrar porque é meu amigo. O que é isso? Corrupção. Nós somos corruptos. Para não pagar uma multa, dá um dinheirinho. Corrupção. E quem corrompe no pouco, corrompe no muito. A gente aponta dedos para os irmãos grandes corruptos, né? Não é isso? E por que nós estamos à mercê dessa corrupção deles? Porque não resolvemos aqui dentro, precisamos espiar a corrupção. Agora, enquanto você está sofrendo o ato corrupto do outro, como você está se comportando? Você que está repetindo? Porque tem isso assim, né? Os caras estão fazendo, não vou perder não, vou fazer também. Então você não aprendeu nada. Você continua merecendo esse convívio, esse ambiente. Agora, quando você está num ambiente corrupto, e você resiste, mesmo que você sofra percas, uma vida mais difícil, mas não se submete a isso, você está simplesmente mudando e tirando de você o quê? A vibração da corrupção, que vai fazer com que você mereça um outro convívio. Então, antes de apontar os irmãos, agradeçam, eles são espelhos para nós.
Só que a gente faz o quê? Aponta o dedo e quem tem que mudar? É o outro, não é? Não, é você. Porque a mudança sua vai te possibilitar um outro ambiente, um outro convívio. Você estará em outra vibração. Você pode pegar o ar atmosférico, levar para o fundo do oceano e prendê-lo? Não, você para fazer isso tem que botar numa caixa, num vidro. Mas se você soltar ele no fundo do oceano, o que acontece com esse ar? A vibração daquelas moléculas do ar não condize com as moléculas do quê? Do fundo do oceano. Eles vão voltar para onde? Todos nós aqui estamos encarnados e aqui existe uma faixa vibratória das mais baixas à mais alta. Você pode dobrar uma esquina, encontrar alguém que por causa do teu celular dá um tiro na sua cabeça e lhe mata. Mas você até pouco tempo podia ir assistir a palestra de um Divaldo Franco. Viram a distância? Então aqui encontram-se todos opostos. Todos, porque esse próximo é uma oportunidade de quê? De autoconhecimento. Para que você faça escolhas. Para que você faça mudanças em você. Que vai levar você a uma mudança vibratória. E que te possibilitará, por mérito, um ambiente e um convívio com outros diferentes. Isso está acontecendo neste momento como grande oportunidade para nós. Você quer merecer a regeneração, estar aqui? Você tem feito por onde? Ou você tem seguido como gado, a grande maioria, que está completamente alienada, e que esse assunto aqui para eles é coisa de gente tola, ingênua, fanáticos. Tem muita gente que nos vê assim. Estão lá fora, riem da gente. Vivem a vida como se fosse só aquela e não tivesse consequências. Inclusive nós conhecemos muitos, né? Dentro de casa, à nossa volta. Apesar de a gente ter esses pensamentos diferentes, não é? Estamos fazendo escolhas. E quem nos possibilita essa oportunidade é o próximo. Chico ouviu de Emmanuel: seja grato simplesmente porque alguém esteve diante de você. Não interessa quem seja, porque ele é o próximo. E uma grande oportunidade de você fazer o quê? Se conhecer, se melhorar. E encontrar então as bem-aventuranças, a felicidade. Junto a outros que estão buscando também. Como aprender a perdoar sem lidar com irmãos tão difíceis? Estamos agora dentro de casa vendo uma cisão, né? Dentro do próprio lar, pensamentos completamente opostos. Terrivelmente opostos. Olha que exercício de amor e razão aquele que está buscando a verdade precisa ter. Um filho é um próximo e um mestre. Você não educa um filho pelo que você fala. Porque se você não faz, ele ainda, agora novinho, né? Com 5 anos já está fazendo isso. Aponta o dedo na tua cara e fala: você não faz isso, pai. Você está falando isso para mim, você fez isso. Você está mentindo. Cabe a você agradecer, parar e mudar, aproveitar a oportunidade de mudar. Não, o que fazemos? Ficamos com raiva, punimos. Quem merece a punição não é ele, quem merece? Você. Você não educa filhos pelo que você fala, mas pelo que você é. E se você ama esse filho sinceramente, com todo o coração e quer ver feliz, você se esforça para se tornar melhor, não só por você, mas por ele, pelo amor que você tem a ele. Então, queridos irmãos, amem o próximo, seja ele quem for, em que circunstância e estado ele estiver, porque ele está te dando a oportunidade de você se olhar, se perceber e fazer as mudanças necessárias se você quer participar de um mundo melhor, se você quer merecer um mundo melhor. Faça por onde que eu te ajudarei. E lembre-se, olhar com bons olhos o outro não é alienação, é abençoar-se. Porque quando você olha o outro com defeitos, com problemas, lida com os defeitos dele segundo a necessidade que precisa, mas não abre mão de vê-lo como manifestação do Cristo, como um universo rico de valores, como uma oportunidade de você se ver, você que se ilumina.
gratidão por serem meus próximos. Espero eu poder ser um próximo benéfico e útil a vocês, para que eu possa merecer cada vez mais diante de mim, próximos com essa condição. Meus amados irmãos, namastê.